Você pode sentar, meu irmão, nesse momento. E eu quero dizer para você que está aqui essa noite. Com certeza nós só estamos aqui por causa da bondade e da fidelidade do Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse aqui a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1. Amém? Gálatas, capítulo 1, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa falar, ó Pai, aos nossos corações. Ó Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória, ó Pai. Senhor, nós, Senhor, somos apenas um instrumento, ó Deus, mas a palavra é do Senhor. Que o Senhor possa vir de encontro a cada necessidade essa noite, ó Pai, como o Senhor veio, Pai, de encontro ao meu coração através dessa palavra. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem a liberdade aqui nesse lugar. Por isso, fala conosco. Em nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você que está aqui essa noite, queridos, 3 pontos aqui dentro desse texto a respeito da vida do apóstolo Paulo. E nós vamos nos deter aqui apenas no versículo 23, tá? Eu peço que você volte lá e diz assim: ouviam somente dizer que aquele que antes nos perseguia, agora ele prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. A parte A desse versículo, ele está falando em que tempo, irmãos? Preste bem atenção aqui, ó. Ouviram somente dizer aquele que antes nos perseguia. Antes é passado, presente ou futuro? Ele está falando do passado. E eu quero dar início da mensagem essa noite falando a respeito do passado, né? E aqui relata, queridos, esse texto aqui relata do passado do apóstolo Paulo. Quem sabe me dizer quem foi o apóstolo Paulo? Todos nós aqui sabemos que Paulo, ele era perseguidor da igreja do Senhor. Lá no livro de Atos, nós encontramos a primeira vez o nome de Paulo de Tarso, né, ser relatado ali. E aonde é que ele estava? Ele estava diante da morte de Estevão. Ele ficou ali com a roupa daquelas pessoas que estavam envolvidas na morte de Estevão. Ou seja, ele era conivente, ele era perseguidor da igreja. O passado de Paulo não era nada bacana, né? Paulo, ele era perseguidor. Paulo, ele era matador. Paulo tinha em suas mãos o sofrimento dos cristãos, sangue e por aí vai.
E eu pergunto para você que está aqui essa noite, mesmo você que está nos visitando, e o nosso passado? Né? Qual é a nossa história? Como era o nosso passado? Porque nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e aí os anos se passam, e a vida da gente é totalmente mudada, transformada, mas lá atrás tem um passado, né? Nós temos um passado. E quase que 90% das pessoas que aceitam a Jesus não tem um passado nada bacana, ou tem. Ou tem alguém que aceita Jesus e vem para Jesus cheio de saúde, com muita grana no bolso, o casamento é a mil maravilhas, né? Os filhos são extremamente obedientes, tudo bonitinho. Sim ou não? Não. Muitos de nós, quando chegamos até Jesus, nós chegamos com um passado para lá de bagunçado. Com um passado pior, muitas vezes, que o passado de Paulo. E aí, quem nós éramos lá no nosso passado? Prostituto, adúltero, assassino, né? Pessoas que estavam em uma situação realmente aos olhos da sociedade perdida. Outros eram gênios, estavam dentro da garrafa, né? Eram alcoólatras. A família não queria saber, ninguém queria saber daquela pessoa. Outros já tinham tentado a felicidade aonde se tinha uma placa, faz isso aqui que você vai ser feliz. Corria lá. O nosso passado lá era de Maria, vai com as outras, né? Se a felicidade estava no bar, corre lá para o vermelhão. Né? Não, a felicidade está lá no outeiro, dia de segunda-feira. Eu estou falando aqui porque o meu pai é dessa época aí, né? E eu lembro, segunda-feira todos os feirantes ali no Jurunas fechavam os boxes e ia todo mundo para o outeiro na segunda-feira, porque lá estava a verdadeira felicidade. E assim a pessoa corria de um lado para o outro em busca dessa tal felicidade, em busca dessa alegria, em busca dessa paz, né? Outros estavam lá no seu passado totalmente dependentes das drogas. Outros estavam totalmente endividados. Chegaram até Jesus no ponto de querer tirarem as suas próprias vidas, porque não sabia mais de onde tirar o recurso para pagar aquela infinidade de dívidas. Então, o passado de Paulo não é diferente do nosso. Quantos lares chegaram aqui totalmente destruídos? Né? Fomos puxar lá na caixinha do tempo, nós vamos ver que o passado da gente também não era nada bonitinho. A Bíblia diz que Deus ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E esse apóstolo Paulo aqui estava fazendo arruaça, estava perseguindo a igreja. De todo ele estava decidido a parar os cristãos, a matar os cristãos, a parar a obra de Deus de qualquer jeito. Né? E ele não ia medir esforços. E sabe, queridos, a lei da semeadura, ela é muito real. Né? Eu costumo comparar a lei da semeadura com um bumerangue. Você já viu quando você lança um bumerangue? Não tem dessa. Você vai lançar e ele vai voltar. E o que é bacana da nossa vida, que é a lei da vida, que tudo aquilo que você planta, você... E o que aconteceu com o apóstolo Paulo? E o que foi que aconteceu com esse perseguidor? Ele foi o quê? Perseguido. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, aqui mesmo, capítulo 6, versículo 10. Deixa aí marcadinho aí no capítulo 1 que nós vamos voltar. A Bíblia, queridos, ele é o jornal do dia de hoje. A gente não tem
realmente para onde correr, a gente não tem aonde se esconder, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Acho que é 3:6, se não me engano. É? Ou é 6? Espera aí, que aqui estou com uma Bíblia nova e o versículo quer ser arrebatado aqui dessa Bíblia. 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele o quê? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Mas o que semeia para o Espírito colherá o quê? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da... Não tem jeito. Não teve para onde esse homem correr. Ele plantou perseguição e ele colheu o quê? E eu pergunto para você, o que é que você está plantando? Qual tem sido o seu plantio? O que estamos plantando? Esse aqui é o passado do apóstolo Paulo. Ele estava plantando, né? Houve uma semeadura, houve um plantio, estava lá no passado dele. E veja o que diz aqui em Atos, capítulo 7, versículo 58. A gente vai dar uma passeada aqui na Bíblia. Atos, capítulo 7, versículo 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado o quê? Quem é que estava aqui? O Saulo. Aonde é que ele estava metido? Na morte dos cristãos, né? Aí veja o que diz o capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia com a sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. E quem de novo? Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. O cara era mau. Irmãos, olhando aqui pela ótica humana, tinha alguma possibilidade desse homem aqui, vamos dizer que ninguém sabe quem ele se tornou. Mas você daria uma oportunidade para uma pessoa dessa? Você ia querer uma pessoa dessa lá no seu círculo, lá no seu meio, sim ou não? Não. De maneira nenhuma. Você ia querer, ó, casca fora do meu grupo aqui, do meu círculo aqui. E Paulo estava lá, perseguindo a igreja. E Paulo estava lá, matando os cristãos. E Paulo estava lá com o seu passado sujo. Atos capítulo 9, versículo 4 ao 5. Vamos ler desde o versículo 1.
Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achegasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O cara estava lá, pintando e bordando, fazendo e acontecendo, e os cristãos lá penando, e parece que nada estava acontecendo, e parece que nada ia acontecer, e parece que os cristãos iam de mal a pior. Mas o Senhor Jesus, aqui o próprio Deus, no caminho de Damasco, alcança esse homem que era perseguidor, vai atrás dele, e fala: por que tu me persegues? A partir desse encontro aqui, Saulo de Tarso nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Você não encontra desse texto aqui para frente Paulo fugindo do propósito de Deus, do que Deus tinha para ele. Paulo enfrentou perseguições, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo permaneceu firme naquilo que ele foi chamado. E eu e você? Será que estamos firmes naquilo que nós fomos chamados? Porque nós também fomos alcançados como o apóstolo Paulo. Nós, eu e você, que tínhamos um passado sujo, tenebroso, fomos alcançados por esse amor. E aí, queridos, eu quero falar essa noite sobre o diferencial da vida de Paulo. Paulo tem muitos exemplos que nós devemos seguir, mas um deles eu quero ressaltar aqui essa noite, foi o passado dele, que ficou lá atrás. E tantas vezes nós estamos em uma caminhada cristã e nós estamos presos, nós estamos atrelados ao nosso passado. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir e dizer para você: não. Lembra o que você fez lá no passado? Pois bem, para ti não tem jeito. Tu tá aí, sabe como é que é? Só um dia na igreja, daqui a pouco tu cai de novo. Daqui a pouco tu te desvia de novo. Daqui a pouco tu volta a ser o João Ninguém de novo. E tantas vezes nós estamos impossibilitando as bênçãos do Senhor de chegar nas nossas vidas, porque nós estamos ali com a nossa mente presa ao passado. Quem já ouviu aí no mundo aquela frase que diz assim: o passado é uma parada? Alguém já ouviu? Eu lembro uma rádio, né? Uma rádio dessas mundana, e tocava as músicas do passado lá. Meu pai, carteirinha de escutar essas rádios. E aí, quando a gente não tinha Jesus, aí de repente tocava lá uma música daquela das antigas. Aí o radialista soltava: o passado é uma parada. Aí soa assim, né, como uma coisa bacana, para a pessoa ficar lembrando lá da sofrência. Mas o nome já diz tudo, meus irmãos. O passado é uma parada. O cara fica parado lá no passado, ele não consegue entender. Ele está preso, ele está parado, paralisado. Ah, porque lá quando eu era. Ah, porque lá no passado isso aconteceu. Ah, porque você já viu esse tipo de gente? Está perdendo o que Deus tem para ele. Já diz o ditado: quem vive de passado é o quê? Museu, meu irmão. E Paulo não era museu.
E com Paulo não funcionava essa história de que o passado é uma parada, não. É hora de você se libertar do seu passado. É hora de você abandonar. Pastora, mas a senhora não está na minha pele. Eu nasci numa família muito pobre. Eu fui muito rejeitado. Eu fui muito abandonado. Eu sou um órfão para sempre. E está ali, preso, perdendo o melhor de Deus, porque está olhando lá para o passado. Não perdoa, não avança, não conquista, vira e volta, cai na mesma. Por quê? Porque está olhando lá para o passado. Você não vai encontrar o apóstolo Paulo buscando as mazelas lá do passado. Como diz o pastor Cláudio Duarte, de uma vez por todas, meu irmão, enterre esse abacate. Até quando você vai ficar preso no seu passado? Aqui ele está falando do passado. Era perseguidor, você era viciado, você era prostituta, você era rejeitado, você era. Não é mais. Porque ele nos deu vida. E a vida de Deus não é uma vida que está atrelada ao passado, ao fracasso. É hora da gente abandonar, é hora da gente largar o passado. É não aceitar mais, eu não aceito mais viver nesse passado. Abra sua Bíblia em Isaías 43, 18. Olha o que fala a respeito de passado. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no ermo e rios no deserto. Será que você ainda não entendeu? O próprio Deus está dizendo aqui, olha, para de te lembrar do passado. E quando foi o teu passado? Foi ontem. Porque eu sou culpada disso, porque eu sou culpada daquilo, porque ontem eu fiz isso, eu fiz aquilo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Segunda Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já, e eis que tudo se fez. Até quando eu vou ficar presa ao meu passado? Até quando eu não vou ganhar uma alma? Até quando eu não vou pregar? Até quando eu não vou reunir uma célula? Até quando eu não vou avançar? Até quando eu não vou fluir? Está escrito. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Já foi. Ontem já foi. Você vai poder trazer o dia de ontem? Não. E o apóstolo Paulo disse, olha, sabe como ele tratava o passado dele, o apóstolo Paulo, da seguinte forma: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão adiante de mim. Esqueça. É hora de você avançar para o que tem diante de você. Até quando você vai ficar nessa? Até quando você vai ficar preso às mazelas? E lá no texto fala do passado. Vamos voltar lá para Gálatas, capítulo 1.
Vamos voltar aqui para o texto básico. Você vai já entender. Versículo 23. Ouviram somente dizer que aquele antes nos perseguia. Antes, passou, já foi, já era. Aí vem agora a segunda parte. Agora prega a fé que outrora procurava destruir. Agora, passado, presente ou futuro? Presente. O que ele diz aqui? Agora. Agora, sabe o que ele fazia? Ele pregava a palavra de Deus. Agora, sabe o que ele fazia? Ele tentava correr contra o tempo para salvar as vidas para o Senhor. Eu costumo dizer, irmãos, que você não tem que aceitar ser menos de maneira nenhuma, nem um pouquinho, a menos do que você foi lá no mundo. Se lá no mundo você era cavalo do cão, então hoje você tem que ser príncipe de Deus. Não aceite as migalhas de Satanás. Não, sabe como é que é? Já aceitei Jesus, estou aqui na igreja, né? Vou lá, sou salvo e pronto, é só isso. Papo furado, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos constituiu reis e sacerdotes, rainhas, príncipes, princesas. Ei, você não é qualquer um. Você não foi chamado só para sentar no banco da igreja. Um homem que era perseguidor, matador dos cristãos, não aceitou ser menos do que ele foi lá no mundo. Aí você aceita Jesus, guarda Jesus, traz só domingo a Bíblia para a igreja? Não, de maneira nenhuma. Você lembra da história de Jacó no Val do Jaboque? Ele não aceitou. Aquele homem lutou e prevaleceu. Você não vai escutar, pode procurar na Bíblia, depois que Jacó passa ali o Val do Jaboque, alguém dizer assim, olha, lá vem aquele aleijado. Alguém fala isso? O nome dele foi trocado para aleijado. Olha, lá vem aquele desanimado. Olha, lá vem aquele irado. É assim que ele foi conhecido depois do Val do Jaboque? Não, como príncipe de Deus. Deus tocou na articulação. Ninguém olhou ali. O que olharam foi a transformação que aconteceu na vida daquele homem, de dentro para fora. Nunca mais ele foi o trapaceiro. Nunca mais ele foi o mesmo. Quando nós nos encontramos com o Senhor verdadeiramente, nós jamais seremos os mesmos. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele não foi mais o mesmo. Ele não se permitiu mais ser o mesmo. Eu quero abrir aqui, igreja, essa noite um parêntese. Há 30 anos atrás, Jesus ele me alcançou através desse ministério. E a Bíblia fala que a gente tem que andar na luz que a gente recebeu. A Bíblia fala sobre as tribos de Israel. Cada tribo andava na luz que havia recebido. E não é diferente hoje. Nós fomos plantados, nós fomos salvos nesse lugar. E eu louvo a Deus, irmãos, longe de mim querer me desfazer de qualquer outra igreja, de qualquer outro ministério, que Deus está também nesses lugares, com certeza. Vidas têm sido salvas, mas nós fomos salvos aqui. E aqui nós devemos andar conforme a luz que nós recebemos. Qual foi a luz que nós recebemos aqui nesse lugar? Aqui nesse lugar nós recebemos a palavra de Deus, a palavra de santidade nesse lugar. Há 30 anos atrás, eu ouvi pela primeira vez falar sobre um Deus que era santo.
santo e santo. E que ele era capaz de transformar, de mudar a minha vida. E a Bíblia diz que se a raiz for santa, como é que vai ser os ramos? Alguém pode me dizer? Santa. Nós, queridos, fomos plantados num local onde a raiz é santa. Eu conheci o líder desse ministério, o apóstolo Eli Mendes. Eu não me lembro, eu participei de vários fim de ano, de Natal que tinha na casa deles, fim de ano, na época que era só uma igreja. E eu não me lembro nem de ter visto aquele homem de short. Eu não me lembro de ver aquele homem nenhuma vez estar conversando só com uma irmã. Eu não me lembro. Era a esposa dele quem nos aconselhava. Deus colocou no coração daquele homem e daquela mulher um amor pelos perdidos. E ali nós conhecemos a palavra de Deus. A missionária Rita não está aqui. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu já era uma mulher que já tinha filho. E quem cuidava de mim eram as jovens da igreja. Rita, Conce, Degiane, Rose. Eram elas que cuidavam de mim. Eu não me lembro, irmãos, eu não me lembro. Talvez você vai dizer, pastora Elisângela, deixe de conversa fiada, que o tempo mudou. De fato e verdade, mudou. Mas o meu Deus não mudou. E, irmãos, eu lembro que cada alma, que cada vida era firmada, era consolidada com oração. Nós tínhamos uma oração que começava meio-dia, acabava 3h da tarde. Jejuns. Eu não me lembro, eu tento puxar na minha memória que eu era nova convertida, de passeios, de entretenimento, de não sei o quê. Eu não me lembro que tinha que ter para poder firmar uma alma. Eu não me lembro, irmãos. Eu me lembro que era uma fome, que era uma sede por Deus. Era quem orava mais, era quem ganhava mais alma, era quem buscava mais a Deus. Os adolescentes sentavam tudo na frente com caneta e caderno na mão. Eu não me lembro. E essa igreja se acabou? Não. E essa igreja cresceu. Eu lembro como se fosse ontem, 70 pessoas tinha na igreja central quando eu cheguei. Primeiro culto, na 1º de dezembro, eu estava lá. 70 pessoas. E a palavra que eu ouvi ali, fica aqui quem quer fazer a vontade de Deus, quem não quer. E foi assim por anos e anos. Mas agora, pastora, agora a geração Nutella, a geração T, Z, Y, não sei das quantas. Mas o meu Deus é o mesmo. Eu não tenho nem 50 anos, irmãos. E nós fomos firmados na palavra. Você está vendo a roupa que eu estou vestida aqui essa noite? Era normal. Essa missionária Rita, as blusas brancas dela eram mais alvo que a neve. Era desse jeito. Não se mostrava curva de corpo. Foi nesse lugar. E eu andava seminua. Mas quando você quer verdadeiramente fazer a vontade de Deus, você não encontra desculpa. Irmãos, eu estou dizendo aqui para vocês, diante do Espírito de Deus que está aqui nesse lugar. Cada um anda na luz que recebeu, irmãos. A Thalita Pereira é a Thalita Pereira. Tem a unção que Deus deu para ela lá. A Lagoinha tem a unção deles lá. Lá pode. Aqui não pode. Não foi assim que nós aprendemos. Não foi assim que nós fomos ensinados. E essa igreja cresceu. E essa igreja avançou. Não foi. Não vai rolar, queridos. Porque se a raiz for santa, os ramos também serão.
Que luz nós recebemos aqui nesse lugar? Não mistura santo com profano, que vai gerar gigante em toda e qualquer situação da sua vida. Não vai dar. Não se mistura. E esse apóstolo Paulo aqui, ele foi fiel. Ele se tornou quem se tornou, porque ele cumpriu fielmente o chamado que ele recebeu. Ele não negociou. Ele não vacilou. Não, irmãos. Não sejam crente canoa. Não sejam Maria vai com as outras. Saiba quem você é em Jesus. Você foi chamado para reinar. Você é embaixador. Você não é qualquer um. Nós estamos nos aproximando do que, igreja do Senhor? Da Páscoa, né? E eu pergunto para você essa noite, que sacrifício é válido por Jesus? Porque maior sacrifício ele fez lá naquela cruz por mim e por você. Eu não penso muito aqui para você essa noite, não. Só olhe para a cruz. Só olhe para o sacrifício da cruz. Não olhe para a igreja. Não olhe para o pastor. Não olhe para o irmão. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus e pense assim, poxa, vale a pena eu andar em santidade por Jesus? Vale a pena eu mudar o meu comportamento por Jesus? É por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É dele. É uma decisão que eu preciso tomar. É uma decisão. O apóstolo Paulo é o nosso exemplo de alguém que abandonou o passado, de alguém que abandonou o pecado, de alguém que tomou a decisão de no presente servir o Senhor. E como o apóstolo Paulo serviu o Senhor, igreja? Quando tudo estava bem? Não. Quando ele estava preso, quando ele estava encarcerado, quando ele estava açoitado, ele continuava servindo o Senhor da mesma forma. Entenda a obra que Jesus fez naquela cruz por você. Não se amolde. Romanos 12, 1 e 2. Não se amolde ao sistema do mundo. Olha, irmãos, a nossa caminhada cristã, ela é como uma casa que é construída. Eu costumo comparar uma casa que é construída. Aqui nós temos vários pedreiros, né? E se você construir uma casa e ela não tiver uma boa fundação, o que vai acontecer? Ela vai cair. Ela vai sucumbir. Porque ela não tem o quê? Alicerce. Ela não tem. E aí está o ponto X da questão. Eu preciso estar alicerçado na rocha. Sabe, queridos, eu não sirvo a Jesus só quando eu quero. Eu não vou para a igreja só quando eu quero. Eu não sou cristã só quando eu quero. Paulo disse, olha, eu sou prisioneiro de Cristo. Você sabe o que é um prisioneiro? Ele não tem vontade própria. Sabe o que essa palavra diz aqui? Queridos, essa palavra aqui é a verdade. E ela é uma espada de 2 gumes. E essa palavra diz aqui que aquele que ama mais pai, ou mãe, ou marido, ou filho, mais do que ele não é digno dele. E não é fácil. Mas se está escrito aqui na Bíblia, é possível eu amá-lo acima de qualquer coisa. Mas isso é uma decisão. E até quando você vai permanecer nessa? E até quando eu vou permanecer nessa? Eu preciso entender que eu fui chamada para reinar. No dia que a Esther pregou aqui nesse culto, Deus falou tão poderosamente ao meu coração. Mas a Esther falou algo ali que foi um rema para a minha vida. E todos os dias essa palavra se renova. Ah, eu já sei tudo isso aí que o pastor vai falar. Ah, o fulano que está lá que vai pregar, nem vou para o culto. Não.
Cada pessoa que sobe nesse lugar é com temor e tremor. E a palavra não é nossa, é do Senhor. Mas ela falou muitas vezes, ela repetiu, e ela falou a respeito de um pai amoroso. Um pai amoroso. E eu queria que você essa noite puxasse aí na sua memória um pai físico que você considera que é um pai amoroso. Você consegue lembrar? É difícil, né? A gente encontrar, mas quando Deus ele falou comigo, através da mensagem da Esteia, eu fui puxar na minha memória uma pessoa, um pai físico, que fosse esse pai amoroso. E eu lembrei de uma pessoa. Né? E aquele homem, né, não faz parte do nosso ministério, é um servo de Deus, mas aquele homem, por longos anos eu acompanhei ali aquela família, aquele pai era um pai extremamente amoroso com aqueles filhos. Era uma coisa assim fora do normal. E o Senhor disse para mim, tu estás vendo? Tu lembra dessa pessoa? É o mínimo. Eu sou muito mais amoroso do que esse pai que tu tens aí na tua lembrança. E nós nos esquecemos que nós temos um pai amoroso. O nosso pai, ele é um pai de amor. Ele nos dá uma chance, 2 chances, 3 chances. A gente pensa assim, agora acabou, não tem mais jeito. E a gente está preso lá, eu nunca vou ganhar uma alma, eu nunca vou liderar uma célula, eu nunca vou cumprir o propósito para o qual Deus me chamou. Não, menina, não, ele é um pai amoroso. E como um pai amoroso, ele quer você. Ele não apenas nos salvou, queridos, para nos dar uma casa, para nos dar um esposo, para nos dar filhos, para nos dar uma família, não. Ele, como um pai amoroso, quer que a gente cuide das coisas dele, quer que a gente ame as coisas dele, quer que a gente se coloque nas mãos dele para cumprir o propósito que ele tem só para mim e para você. E a gente, saída pela direita, saída pela esquerda, mas há um chamado, mas há um propósito para a sua vida. Como houve aqui para a vida do apóstolo Paulo, que quando nós entendemos isso, acende uma luzinha. E aí, queridos, ai, a história vai ser outra. Aí o jogo é para ganhar, não é para perder. Eu vou dar para você um exemplo simples. Tem muitos aqui, muitos exemplos aqui. Mas eu vou dar um exemplo simples, exemplo aqui do pastor Israel. Hoje ele é o pastor Israel. Mas ele chegou aqui um jovem drogado. Nossa, quantas vezes ali na frente da minha casa e ficava horas e horas ali aconselhando ele, falando da palavra de Deus. Mas ele entendeu. Mas ele decidiu por cumprir o propósito do seu pai amoroso. Ele não se omitiu. Ele não fugiu. Ele poderia ter voltado para as drogas, sim ou não? Mentira do diabo, que você não consegue viver sem a droga. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos. Quem conhece a palavra de Deus não volta para as drogas. Quem conhece a palavra de Deus não volta para o adultério. Quem conhece a palavra de Deus e vive a palavra não volta para a prostituição. E eu vou mais além com você que está aqui essa noite. Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Capítulo 14, versículos 7 e 8. Abra aí a sua Bíblia. Oséias 14, versículos 7 e 8. Presente. Paulo cumpriu o seu ministério cabalmente no presente, cumprindo aquilo que ele havia sido chamado para fazer.
Pastora, mas eu já sou salvo em Cristo Jesus. Pastora, mas eu já estou aqui trocentos anos na igreja. Mas eu quero falar para você essa noite sobre a restauração. Será que Deus te salvou de verdade? Pare essa noite. Eu quero ser bem clara que essa noite. Será que Ele te salvou só para isso que você está vivendo? Só para construir uma casa? Só para ter um carro? Só para viver? Só para sua família? Acabou? Foi só para isso que Ele te tirou lá daquele lamaçal de pecado? Sim ou não? Não, não foi. Eu vou mostrar para você que não foi. Oséias capítulo 14, versículo 7 e 8. Mas o 1, ele inicia dizendo assim, olha. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. E diz ele, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Olha aqui para o versículo 7. Aí olha o que ele diz aqui. Para uma pessoa que volta para o Senhor. Os que se assentam. O que está dizendo aí, irmão, depois dos que assentam? Os que se assentam o quê? De novo. Ele está dizendo aqui de novo, porque já foi. Um dia você já foi um líder de célula. Um dia você já foi um ganhador de almas. Um dia você já foi bênção do Senhor. Um dia você já testemunhou. E ele diz aqui, olha, no versículo 7. Os que se assentam de novo, à sombra voltarão. Serão vivificados como cereal. E florescerão como a vide. A sua fama será como do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Será, irmãos? Será que a nossa vida vai passar nessa terra e é só trabalho? Será que vai passar nessa terra e é só isso? Não é, queridos. Deus te escolheu, Deus te chamou. Deus derramou no teu coração do amor dele. Deus tem uma nação, Deus tem um povo, Deus tem um ministério. Até quando a gente vai fugir? A gente vai para um lado, a gente vai para o outro. Até quando? Te lembra. De novo, de novo, de novo. Eu não aceito, irmãos, ser menos do que eu fui lá no mundo. Não aceite essa vida que você tem levado. Cristianismo autêntico e verdadeiro não é isso. Não é. É hora de você se levantar no poder de Deus. Pastora, eu estou com uma grande enfermidade, eu estou com um grande problema. Então coloque diante desse Deus que é maior que todas as coisas. Até quando você vai estar preso numa falta de perdão, numa indiferença? E você pensa, ninguém faz caso de mim, eu não sou importante. Saia! Abandone esses maus pensamentos. A guerra está aqui, ó, na mente da gente. Mas a libertação está aqui. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cadeias precisam ser quebradas da sua vida essa noite. Volte lá, eu já estou encerrando, para Gálatas, capítulo 1. Versículo 23. E ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia,
agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Qual era a história agora? Paulo era um testemunho vivo do poder de Deus. Paulo era aquele que arrastava as multidões para o Senhor. Paulo foi aquele que deu a vida dele por amor ao Evangelho. Queridos, eu estou falando aqui essa noite, não é de uma casa. Eu não estou falando aqui de um dinheiro, eu não estou falando aqui de um casamento, eu não estou falando aqui para você de bens materiais. Não, não. Tudo isso é importante. Mas eu estou falando aqui para você de um Salvador. De um Deus que te amou. Eu estou falando aqui para você de um Deus que todos os dias, 24 horas por dia, Ele espera por você. Ele bate aí, Ana. E aí, Joana. E aí, Pedro. Tem tempo para tanta coisa para o Senhor. De um Salvador. Ele é real. Pastora, por que a senhora até hoje está aqui nessa igreja, não saiu daqui? Sabe por quê, queridos? Porque contra fatos não há argumentos. Gratidão é tudo. Todos os dias das nossas vidas que nós possamos medir. Tudo aquilo que o Senhor fez nesse lugar nas nossas vidas, tudo. É muita coisa. São muitas as maravilhas do Senhor. E como poderia eu abandonar o Senhor? O lugar onde Ele me plantou. O lugar onde eu aprendi a ser gente. Como? Quem você seria se você não estivesse aqui hoje? Se é que você estaria vivo. Encontra-se tempo para tudo e para todos. Mas e para o Salvador? Vai chegar a Páscoa, o culto de domingo, um espetáculo, tudo muito maravilhoso. Mas não é só a semana da Páscoa. É todos os dias que o Senhor espera por nós. É todos os dias que nós precisamos permanecer. E o que o apóstolo Paulo fazia? Ele pregava da fé. A fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Pela fé você foi curado. Pela fé você foi transformado. Pela fé você foi salvo. E essa fé está engavetada? E eu pergunto para você que está aqui essa noite, o que você deseja? O que você precisa? O que você necessita? O dono de tudo está aqui. E Ele quer dar a você. E Ele quer realizar. A Bíblia fala que Deus é galardoador. O que é galardoador? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, presenteador. Ele quer te presentear. Ele quer te dar o que você tanto anseia, o que você tanto deseja. Mas Ele é presenteador daqueles que como disse a pastora Teresa, está condicionado. Se eu busco, eu vou ter. Se eu não busco, eu não vou ter. Eu vou ser só mais uma no meio da multidão. Eu vou ser só uma crente qualquer. Você tem que ser uma cristã cheia do poder de Deus, que o diabo tem que bater em retirada da tua vida, da tua casa, da tua família. É isso que tem que estar no teu coração. Que você possa olhar e dizer, escuta aqui, Satanás. Eu sei para o que eu fui chamada. Seja uma Esther nessa geração. Aquela jovem fez a diferença. Seja como Daniel, que decidiu firmemente no coração dele ser diferente. Eu estou falando aqui de um apóstolo Paulo, que tomou uma decisão. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite, eu quero que você se coloque de pé. E abra sua Bíblia aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, 18.
Olha o que a palavra de Deus diz aqui, queridos. Versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, Segunda Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz o quê? Um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são o quê? Não desanima. Não para. Recomeça. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Pastor, é muito grande a luta. É sim, meu irmão. Mas a Bíblia diz que é leve e momentânea. Aquele que te fez a promessa é fiel. Ele é fiel em todo tempo. Aonde é que estão os seus olhos? Nas pessoas? Nas circunstâncias? Os seus olhos precisam estar no Senhor. Você tem que atentar para as coisas que não se veem, pois essas são eternas. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios ainda, só que no capítulo 12, versículo 10. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo falou. O homem que era perseguidor, o homem que decidiu por Jesus. Talvez você diga, pastor, eu estou passando tantas lutas, tantas dificuldades. Mas veja o que ele falou aqui. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco é então que eu sou? Porque quando eu sou fraco é então que eu sou? Ser forte. Porque o poder de Deus habita em você. Porque o poder de Deus está dentro de você. Eu não consigo ver essas cadeiras vazias. Eu consigo ver essas cadeiras cheias. Porque há uma promessa para esse ministério de crescimento. Há uma palavra sobre esse lugar. E a palavra é Zered, lugar de crescimento. Crescimento exuberante. Deus vai levantar nesse lugar jovens que vão fazer a diferença. Deus vai levantar nesse lugar adolescentes que vão fazer a diferença. Deus vai levantar senhores, senhoras, pessoas que estão aqui essa noite que dizem assim para mim, não tem mais jeito. É você que Deus quer. É você que Deus vai levantar de novo. De novo. O nosso Deus é o Deus do novo. Uma árvore, ela precisa da poda e a poda dói. Ela tem que ser podada. Mas depois ela vai florescer. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Aqui nesse lugar se derramou suor, sangue, vida, recursos, sonhos. Essa obra aqui é a obra de Deus, não é a obra de um homem. Deus há de se manifestar. Deus há de prosperar pessoas nesse lugar que vão custear essa obra. Deus está trazendo uma unção de crescimento, de multiplicação, de almas, de células. Ainda esse ano de 2025, há uma unção nesse lugar.
de crescimento. Você que crê, você vai estar aqui testificando da obra do Senhor. Os nossos filhos virão de longe. Deus, Ele vai trazer. E eu sei que tem muita gente aqui que está incrédulo. Diz, não vai não. Ninguém me ajuda. Estou só. Aqui o negócio está devagar. Não está não. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Você quer ver? Com toda essa chuva, né? A confirmação da palavra de Deus está bem aqui, a Lili e o Ednei. São duas almas muito preciosas que foram embora lá para Paraupebas, não sei qual é o nome do lugar. É Paraupebas? E foram para lá. E eram as duas almas tão preciosas da Janice com o Tassiano. E o tempo passou. Mas Deus, em sua infinita bondade e fidelidade, trouxe agora, nesses dias que é tão ruim, que está tão ruim aos nossos olhos, de volta o Ednei e a Lili. Hoje à noite eu estou vendo aqui o nosso irmão que fugiu o nome, como é? Irmão Domingos. Meu esposo ontem disse assim, Lili, tu conhece essa voz? E o homem dizia assim, né, no áudio, e o pastor Valdo, cadê o pastor Valdo? Eu digo, meu irmão, olha, a gente ainda não está na terceira idade, mas eu não consigo lembrar quem é. Talvez você esqueceu de uma alma, mas a alma não esqueceu de você. E o irmão Domingos está aqui essa noite. E tantas outras almas estão aqui, novas. Deus está fazendo um novo, de novo, e de novo, e de novo, porque essa obra é dele, porque ele é o nosso Pai amoroso. Levante suas mãos para os céus e comece a receber aquilo que o Senhor tem para você. Ele tem para você um legado, ele tem para você um ministério. Ele não esqueceu de você, ele quer você, ele se importa com você.